Mas agora, depois da gente já entender quem é essa mulher, agora vamos tentar entender o que representa todas as outras demais coisas. Nós já sabemos quem é a mulher, quem é o filho. Agora vamos entender as outras coisas que acontecem dentro desse texto. Ela está vestida de sol. E o que isso significa? Significa que ela vem profetizando da sombra, que a luz vai se manifestar. Aí você vai falar, como assim, pastor? Observe a figura que João falou em Apocalipse. A mulher está com os pés em cima da lua, tá? Vestida de sol. Ela está com os pés em cima da lua. Ela está acima da lua, como se ela já tivesse passado daquela fase, e ela está colocando os pés em cima da lua, com o corpo todo para cima da lua, vestida de sol. E aí em Malaquias 4 diz assim: pois eis que vem dias queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. A mulher está vestida de sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A mulher recebe 2 asas de águia, tá? Vocês sairão e saltarão como os bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão o ímpio, pois ele se fará cinza debaixo da planta dos pés de vocês. Naqueles dias que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu vou lembrar você lá de Coríntios, porque o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aí parte dessa profecia de Malaquias se cumpre na vinda de Cristo. A outra parte se cumpre em Apocalipse 12. Os inimigos debaixo dos pés. Vai se cumprir em Apocalipse. Jesus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés dele. E debaixo dos nossos pés também. Porque é o que o próprio Malaquias está dizendo aqui. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo da planta dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Paulo vai escrever: e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então essa mulher está vestida do sol, está vestida de uma aliança superior, com os pés em cima da sombra, da lua. Quem revestiu a mulher do sol? Quem trouxe esse sol? Lucas 1, versículo 67. Zacarias está profetizando. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, vai profetizar. Bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos e profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam, por causa da misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, e conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Quem fez isso? Quem fez isso é Cristo, rasgou o véu de alto a baixo para que a gente tivesse livre acesso à santidade de Deus. E aí, Zacarias vai concluir: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, será o Melquisedeque, porque precederá o Senhor
preparando-lhe caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão de seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual vos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem em trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia de se manifestar em Israel. Isso aqui foi a apresentação de Cristo. Olha o que ele fala. Deus fez para visitar-nos o sol nascente nas alturas. Aonde que a mulher está? Com o pé em cima com o pé em cima da lua, com o corpo no alto, vestida de sol. Quem é esse sol? É Cristo. Quem trouxe? É Cristo. E para iluminar quem? Quem estava nas sombras. Quem estava na sombra do Velho Testamento. Quem estava nessa sombra. Entende? O povo vivia em trevas, em sombra. E ninguém enxergava bem. E ninguém enxerga bem em meio às trevas ou às sombras. Apague a luz da sua casa à noite. Pegue só uma velinha. Tenta enxergar mais longe. Você não vai conseguir, irmão. Isaías 9 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Olha isso. O que o Velho Testamento está falando? Isaías é do Velho Testamento. A terra está aflita, está em escuridão. Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado esse povo e aumentado a sua alegria. Eles se alegrarão diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, como exultam quando repartem seus despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Olha o que Isaías está profetizando. Olha o que ele está profetizando. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Por isso, a mulher está com os pés em cima da lua e está revestida de sol. A lua não tem luz própria, nem hoje. Talvez você deva saber isso. A lua não tem luz própria. Ela reflete a iluminação do sol. A lua que nós vemos na nossa casa, aqui das nossas janelas, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E Jesus vem trazendo a luz que a mulher de Apocalipse 12 está vestida, já deixando para trás a lei, as sombras do Velho Testamento, e firmando uma nova aliança eterna realizada no sangue de Cristo. Olha o que lembra do que eu falei para você agora em Isaías, que eu acabei de ler? Olha Mateus cumprindo Isaías em cima. Mateus 4, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar. Lê o que eu acabei de ver. Volta o vídeo aí um pouquinho. Eu acabei de ler essa passagem para você. Na região de Zebulon e Naphtali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. O que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe as luzes. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É Cristo que é portador da luz. Ele traz para nós uma aliança superior, a sombra da lua, da lei. A mulher está com o pé em cima da lua, em cima da sombra. A lei não pode invalidar a promessa que foi feita desde Gênesis e que foi manifestada de forma clara a Abraão.
Gálatas 3,15 diz assim: irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém falando de um só, ao seu descendente que é Cristo. Digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concebeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que se fez a promessa e que foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é de um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Olha o que ele está dizendo, porque se fosse promulgada a lei que pudesse dar vida eterna, se a lei pudesse dar vida eterna, então a justiça seria de fato vinda da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concebida aos que creem. Deus colocou todos debaixo do mesmo pecado, gentio e judeu, para que nós pudéssemos depois ser todos justificados, tanto gentio quanto judeu, pelos que creem. Entende? Deus, em sua sabedoria, usou a sombra da lua, a lei, para nos conduzir ao sol, à luz perfeita, onde não tem sombra nem variação, porque a Bíblia deixa claro isso, em Cristo não tem sombra nem variação. Nós estávamos debaixo da tutela de curadores, para que chegássemos à verdade de Cristo. E como Paulo bem disse, Cristo em nós, esperança da glória. Aí você fala, como assim, pastor? Estava debaixo da tutela de curadores. Sim, estivemos debaixo da tutela de curadores. Moisés foi um curador. Davi foi um curador. Sansão foi um curador. Gideão foi um curador. Todos eles foram levando Israel, conduzindo como aio, para que chegássemos até Cristo. Gálatas 3, e é por isso que, até concluindo, e é por isso que Paulo fala, teve vários curadores, vários tutores, mas hoje só tem um, que é Cristo. Cristo é a aliança perfeita, acabou. Gálatas 3, 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro havia de ser revelada. No futuro, quando? Quando Cristo veio, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus e, como Apocalipse 12 fala, são descendência de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo. E de Cristo se revestiram. Se revestiram do quê? Do sol da justiça, da mulher que está vestida lá. Assim sendo, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são de Cristo, são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são também descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se Abraão foi lá receber a promessa que veio de Adão, nós somos a descendência e recebemos a mesma promessa, meu irmão. Paulo vai nos ensinar que em Cristo está a plenitude para nós. Colossenses 2,12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, para que o ressuscitou de dentre os mortos, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhe deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós,
que constavam em ordenanças, ao qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, ninguém julgue vocês por causa da comida, da bebida, ou do dia da festa, ou da lua, ou do sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Olha lá, a lua, o sábado é sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. Olha o que Paulo está ensinando, que o melhor que você tem que ter é o conhecimento da Escritura. Não de visão, não de coisas que vêm fora da Escritura. Não estou falando que Deus não dá visões. Deus dá visões. Só que qualquer visão, qualquer revelação, tudo que Deus fala tem que estar em consonância com a Escritura. Entende? E não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado às suas juntas e ligamentos cresce. E o crescimento vem de Deus, ok? Sem esquecer, eu até coloquei aqui, ó, bem pequenininho para você não esquecer. Não esqueça de que Paulo deixa claro que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele é a luz. A luz. Jesus diz quem ele é e o que ele representa. João 8,12. De novo, Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Porque quem não seguia estava em trevas. Lembra do que a gente viu antes? O povo que habitava na região da sombra da morte, nas trevas, resplandeceu a grande luz. Quem segue a Cristo não anda em trevas. Pelo contrário, tem a luz da vida. Sem esquecer... Tá, também lá em Gênesis, que a criação Deus fez separação entre luz e trevas. A luz ele chamou de dia, de sol, botou um grande luminar no sol, o sol. E à noite ele colocou um luminar menor, a Bíblia fala que é um luminar menor, é a lua, e chamou de noite. Jesus vem confirmar o Gênesis, trazendo o sol, a luz, mas nem todos vêm para a luz. Nem todos. Nem todos aceitam a maravilhosa graça de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens que habitavam na região da sombra e da morte, aqueles que não aceitaram, olha aqui, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens que amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade vai para a graça, se aproxima da luz, quer ficar do lado de Jesus, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E quando eu falo isso, eu não estou aqui invalidando a lei, meu irmão. Eu estou falando que Jesus joga a luz nas trevas da lei, na lua, para iluminar o que estava lá na lua, para que você enxergue a partir da luz dele. Entende? A lua fica embaixo dos pés da mulher, pois a mulher já deixou a lei e se revestiu da graça de Deus. E Paulo vai explicar isso bonitinho em Hebreus 9, a partir do versículo 19. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerros e bodes, com água lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: esse sangue da aliança de Deus, esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo, todos os utensílios e serviços sagrados.
Aí olha o que Paulo fala. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É necessário, porém, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Por quê? Porque o sangue de novilhos e bodes não conseguia aniquilar pecado, não conseguia perdoar pecado. Os homens ficavam ali matando os bichos, mas não tinha perdão do pecado. Deus lembrava do pecado do homem a cada vez que ele ia lá sacrificar. E aí diz, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Por quê? Porque Cristo entrou no santuário do céu, ele está lá. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, ele não foi de ano em ano sacrificar, como um sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar dos fins dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também se oferecido uma só vez por todas para tirar o pecado de muitos. Aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar aqueles que nele esperam. O que é isso? O arrebatamento. Jesus vai voltar para salvar quem nele espera. Entende? Em Hebreus 10, Paulo vai concluir o raciocínio de Hebreus 9. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios de ano após ano, que continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque se o sacrifício dos bodes, das pombas, de todas as coisas resolvesse, não precisava ficar repetindo, entende? Porque os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação de pecado todos os anos, o que eu falei para você antes. Cada vez que o sacerdote entrava lá, Deus lembrava dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E aí você pode ler até o versículo 18 de Hebreus 10, que Paulo vai destrinchar essa explicação bonitinha. Ele vai detalhar de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 18, ele vai detalhar. Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa e eu falava assim, se Paulo tivesse tido a oportunidade de ler Apocalipse, gente, esse livro estaria totalmente decifrado, porque Paulo conhecia a lei, os profetas, conhecia as festas de Israel, ele conhecia tudo aquilo que Cristo representava, e ele ia pegar esse Apocalipse aqui e ele ia destrinchar de capa a capa, entendeu? Mas aprove a Deus que Paulo não tivesse conhecimento. Mas mesmo sem conhecimento, o Espírito testificou com Paulo coisas que estão em Apocalipse. Números mostra que a lua marca as festas e que tem a importância para o Velho Testamento e tem a importância para o Apocalipse. As festas de Israel estão conectadas com o Apocalipse. Depois você lê aí Números 28, do 11 ao 15, vai falar sobre as festas de Israel. Mas tem outros textos também. Aí, agora vamos para mais uma parte importante. Nós já falamos do Sol também. Agora, do Sol e da Lua, né? Agora vamos entender o que é essas estrelas. A mulher tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Daniel 12, versículo 1.
Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem as nações, até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus estará salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento. Os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Sabe o que é isso? Os que forem sábios resplandecer como fulgor do firmamento é o corpo glorificado, meu irmão. E aqueles que ensinam a justiça, aqueles que têm o privilégio de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, é brilhar como estrela. Aí você vai falar, mas pastor, a coroa lá tem 12 estrelas. Como assim brilhar como estrela? Vou te explicar. Até as estrelas estão ligadas a Abraão. Porque Apocalipse 12 vai conectar a Bíblia toda. Por isso que eu falei para você, ó, vem comigo. Vamos lá, vamos conectar tudo que está dizendo aqui nesse texto de Apocalipse. Deus fez um flashback de toda a história. Gênesis 15, versículo 1 ao 6. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu ao Senhor Deus: Que me dará? Eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: Tu não me deste descendência, o meu servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e falou: Olhe para o céu, conte as estrelas, se puder contá-la. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu, e o Senhor fez disso atributo de justiça para ele. Por que eu estou falando isso? Porque essas 12 estrelas, cara, meu irmão, é Jesus unificando Israel e os gentios. Assista o vídeo dos 144 mil que está aí no card. Eu falo sobre isso. A unificação das duas casas de Israel. Você só vai conseguir compreender Apocalipse conhecendo as duas casas, conhecendo os profetas, dando uma vasculhada tanto na vida de Moisés quanto no Gênesis. Aqui eu estou pincelando, irmão, porque se eu fosse falar disso aqui sem parar mesmo, daria 3 horas. Daria 3 horas. Eu já até dividi o vídeo aí para que fique mais curto. Mas vamos lá. Cristo está unificando todas as coisas para Deus, e o corpo glorificado será a aniquilação da morte. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, veio por Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro que ressuscitou. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Quando ele vier, os mortos ressuscitarão primeiro. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade de poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele a que tudo sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará todos aqueles também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Por quê? Porque Deus deu a Cristo todo o poder e toda a autoridade para a subsistência de todas as coisas. Mas quando o reino for estabelecido,
Quando o reino for estabelecido, então logo todas essas demais coisas vão ser reestruturadas, reestabelecidas, e Deus virá novamente. E Deus virá novamente. E Cristo vai entregar o reino estabelecido. O processo de unificação entre as duas casas de Israel, as 12 estrelas que a mulher tem, essa unificação está sendo feita entre o céu e a terra. Colossenses 1:11. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que o capacitou a participar da herança dos santos na luz, na roupa de luz que a mulher está usando. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão de pecado. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, querem principados, querem potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, que é a primazia dos que dormem. E primazia em todas as coisas, porque Deus achou bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado, presta atenção nisso aqui, tá? Eu vou até voltar. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo estava reconciliando tanto os céus e a terra. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você já prestou atenção na oração do Pai Nosso? Nós todos oramos o Pai Nosso. Talvez você seja cristão evangélico, talvez você seja católico, não importa. Nós todos oramos o Pai Nosso. Mas você já prestou atenção no que você ora? Quando Cristo fala, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O que Cristo está falando? Pai, eu puxo o teu reino. Eu vou ensinar eles a puxar o teu reino. Eu vou ensinar os discípulos, os que creem em mim, a trazer o teu reino para essa terra. Vamos unificar céus e terra. Entendeu? Quando ele fala, venha a nós o teu reino. O que ele está chamando? O reino de Deus que está no céu. Venha o reino de Deus para essa terra. Seja feita nessa terra como é feito no céu. Colossenses 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha o que Paulo está falando. Traz o céu. Busca as coisas do céu, traz o céu. Venha a nós o teu reino. Eu conheço a Cristo. Pai, vem com o teu reino. Busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então também serão manifestados com Ele em glória. Jesus ensinou a gente clamar para que venha o reino de Deus, para a gente unificar. Paulo deixa clara a unificação. Cristo está fazendo isso para que venha a nós o reino de Deus. Efésios 1:7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo
a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, que segundo o seu propósito, que ele apresentou a Cristo. Olha lá, olha esse versículo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Por isso Jesus ora, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. No céu a vontade de Deus é feita sem parar. E o que Cristo está falando? Faz na terra, Deus. Faz na terra, Pai, a tua vontade, sem parar. Eu vou ler de novo. O propósito que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Nós somos feito herança no propósito de Deus, para que a gente seja uma única família, a coroa de 12 estrelas, Israel e gentios unificados. Tudo Deus encerrou debaixo da lei, para que todos fossem salvos por meio do sacrifício de Jesus, judeu e gentio. Cristo unifica o céu e a terra. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Olha aí, Jesus reconciliando tudo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nessa terra como ela é feita no céu. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticaram, agora, porém, os reconciliaste no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, a da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual é o evangelho que Paulo prega? Olha o que ele fala. Não se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo eu me tornei ministro. Do qual Paulo me tornei ministro, ele fala. Qual que é o evangelho que Paulo prega? O evangelho que Paulo prega é o evangelho da graça. É da circuncisão espiritual, não do evangelho da lei. E Cristo está unificando céu e terra, e agora eu vou fazer você pensar, meu irmão. Da onde vem a Nova Jerusalém? A Bíblia fala que a Nova Jerusalém desce do céu. Por quê? Porque venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós, como corpo de Cristo, precisamos acelerar esse processo do reino de Deus nessa terra. A Nova Jerusalém desce do céu. E Cristo veio unificar céu e terra. E por fim, a mulher de Apocalipse 12 tem dores de parto. Mas no tempo de Jesus não houve dores de parto. Depois você lê aí Isaías 66, do 1 ao 13. Isaías vai profetizar. Ele vai falar, ó, vocês estão acostumados a dar sacrifício, mas vocês não estão gemendo. Quando Cristo veio, não teve dores de parto. E aí em Isaías ele vai falar, acaso eu não vou fazer nascer? O filho nasceu sem dores de parto. O que é isso? Sem as pessoas clamarem. Depois você lê Isaías 66. Está aqui, ó. Você pode ler. As pessoas não clamavam.
Cada um ia pelo mesmo caminho, pelos seus próprios caminhos. Ninguém queria dar ouvido ao Evangelho. Entendeu? Cristo veio pregar e não foram todos que ouviram. Israel não estava agonizando, clamando. Entende? Israel não teve dores de parto, nem percebeu a visitação do Salvador. Tanto que Cristo vem e sofre por isso. Você lê lá Isaías 66 e olha o que acontece em Lucas 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram e disseram a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhe respondeu: vão e digam a esta raposa Herodes, que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo os doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje e amanhã, e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. E aí ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta nos seus próprios ninhos, debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha aí, Cristo está falando. Eu quis juntar vocês, vocês não querem. Por quê? Porque Israel não sentiu dor de parto. Jesus veio sem eles sentirem dor de parto, como estava profetizado em Isaías. Jesus lamentou muito, chorou, porque Israel não teve dor de parto, não teve dor pela salvação. Na verdade, Israel nem enxergou. Lucas 19, versículo 41 e 46. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se vocês soubessem. Olha aqui, ó. Jesus chorou por ela, dizendo: ah, se vocês soubessem. Ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso agora está oculto aos seus olhos, Israel. É isso que ele está dizendo. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras, apertarão o cerco por todos os lados, vão arrastar vocês, matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio visitá-los. Depois entrou no templo Jesus e começou a expulsar o que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram de covil de salteadores. E olha o que Jesus disse aqui: vocês não enxergaram, agora vai apertar o cerco contra vocês. Aí depois que Cristo morre, no ano 70, vem o inimigo e destrói o templo. Aí durante todos esses anos, a gente vê Israel sofrendo. O que aconteceu com Hitler? Hitler massacrou os judeus, destruiu os judeus. Israel foi voltar a ser nação agora, em 1948. A figueira está com 72 anos. A figueira está com 72 anos, vai para 73. E os mais fortes chegam até os 80. A volta de Cristo está próxima. Ela está próxima. A figueira está dando muitos sinais. E ele fala aqui, Jesus profetiza: virão dias que os inimigos cercarão de vocês de trincheiras. Vão arrastar vocês. Vão arrasar com vocês. Vão matar vocês e seus moradores. Jesus lamentou porque Israel não enxergou. Mas o próprio Cristo diz que no findar dos tempos o mundo vai agonizar com dores, clamando por salvação. Por que a mulher de capítulo 12 de Apocalipse está clamando? Porque a mulher do capítulo 12 é a noiva de Cristo, é a igreja. E ela vai estar clamando. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 24 do princípio das dores. Aí você fala: ah, pastor, mas ele falou do princípio das dores, ele não falou de dores de parto. Poxa, ele estava falando por parábola, meu irmão. Se ele fala de dores de parto, ia ficar muito na cara. Ia ficar muito na cara. Ele chama de princípio das dores. E depois você pode ler aí, ó, Jeremias. Você vai ver o sinal dos últimos dias. Olha o que Jeremias diz do capítulo 30, do versículo 1 ao 9. Você pode ler, mas eu vou ler só alguns versículos. Estas são as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos o grito de terror.
um grito de medo e não de paz. Pergunte e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que estão, então, vejo todos esses homens com a mão na cintura, como se fosse uma mulher que está para dar à luz? Por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Por quê? Porque no findar dos tempos, meu irmão, a dor de parto vai estar terrível. E aí ele conclui, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está no pescoço de vocês, despedaçarei as correias, nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor e também a Davi, que lhe darei como rei. Por quê? Porque em Davi é chamada a descendência de Cristo também. E por fim, Jesus fala em João 16 que quando ele voltar, as dores vão ser esquecidas. João 16, do versículo 16 ao 29, você vai ver, mas eu vou ler alguns versículos somente. Um pouco e vocês me verão, mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês transformará em alegria. Por quê? Porque o mundo vai estar, quando a igreja estiver sendo perseguida, o mundo não vai estar muito preocupado não. A gente vai ser perseguido e quem não crê não vai estar ligando. E aí ele fala, a mulher quando está para dar à luz fica triste, porque chegou a hora. A mulher de Apocalipse 12. Mas depois que é nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes. Mas eu verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Ninguém pode tirar essa alegria de vocês. Naqueles dias não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo que pedirão ao Pai alguma coisa em meu nome, e Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora, olha o que ele está falando, essas coisas eu estou falando por meio de figuras. Estou falando aqui alegoricamente, mas vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naqueles dias vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedireis ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês amam e creem que eu vim da parte do Pai. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram, agora o Senhor claramente não emprega nenhuma figura. O que Cristo está falando? Quando nós estivermos com o corpo glorificado, é igual que Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. Aquilo que nós conhecemos em parte, veremos face a face. Aí nós não vamos mais precisar falar, Pai, me atende em nome de Jesus, porque nós vamos ser os filhos também. E nós vamos falar para o Pai, Pai, eu sou teu filho, me atende também. Entende? Meu irmão, eu desejo que esse vídeo abençoe a sua vida, que ele abençoe a sua família, e que esse texto de Apocalipse 12, embora seja tão extenso, possa ser uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que o teu entendimento seja aberto para que você entenda toda a Escritura, toda a maravilha que Cristo se propôs a fazer para salvar eu e você. Eu te amo em Cristo Jesus e desejo que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Obrigado por você que esteve até aqui. Obrigado por você que tem me ajudado a divulgar esse trabalho. Eu te agradeço e peço que Deus continue te abençoando e me ajude, se você puder, a divulgar para outras pessoas. Deus abençoe. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.